E aí? E aí, papai? Firme? E aí, gente? Tamo juntos. Pede para arrumar isso aí no palco. Esse barulho aí é um portal do mal. E aí, gente? Faça um excepcional dia. Travou aqui, ó, no meu vídeo aqui, o retorno. Volta a funcionar. Isso. Tá lentão. Reinicia esse negócio aqui. Tudo bem com vocês ou não? Faz assim, deixa eu ver. Esfrega a mãozinha assim, ó. Bora virar uma das chaves que eu chamo de 85%. O que é esse 85%? Ô, Thiago, dá uma olhada nisso aqui para mim, ó. Pessoa que não tiver com a imagem, muda de tela. Faz um favor para mim. Fala assim com a sua boca, você que está assistindo. Fala assim, 85% dos resultados que eu não experimentei estão nas pessoas que eu não me conectei. Aí você fala, não, mas não é possível. É exatamente isso que eu estou falando. Eu quero falar algo para você que hoje você vai virar um networker. Networker profissional, ou seja, você vai ser um profissional de network, você vai entender o que isso significa. Eu vou te contar aqui uma escalada, que eu comecei a fazer isso aqui, ó. Eu comecei a investir nos R$100 em network. O que você faz com R$100 com network? Eu com network, pega minha chave aí para mim, física, para eu carregar lá no bolso, por gentileza. Eu comecei a investir R$100 e eu investi esses R$100 pagando um almoço, um lanche, para estar perto de uma pessoa. Então eu usava esse recurso, eu fiquei usando isso no mês 1, no mês 2, no mês 3. E aí uma pessoa acabou pegando essa mania e elevou o padrão. Um aluno meu pegou e subiu isso para R$1.000 e colocou isso no orçamento da empresa. Todo mês ele ia fazer, ele é um dono de imobiliária, ele pegava esses R$1.000 e fazia alguns jantares, ou fazia um coquetel, que era R$1.000. E aí ele trazia pessoas para prospectar novos negócios. E aí, depois que eu ouvi ele tendo essa coragem, eu falei, também vou ter. Isso eu era bem pequeno, né, naquilo que vocês conhecem hoje. E eu comecei a gastar R$1.000 por mês e dava risada, que eu falava, só falta um dia que eu vou falar que eu vou gastar 10 mil mexendo com isso. E foi isso que aconteceu. Várias coisas que não fazem sentido lógico ou no sentido cognitivo de eu investir dinheiro em network, eu invisto porque eu estou plantando. Você vai escrever assim, ó, network é plantio. Comecei a investir esses R$10 mil por mês. Isso dá 120 mil no ano. E aí eu fui descobrindo o que eram essas mesas, o que eram esses acessos, o que eram essas pessoas. E, óbvio, eu tinha uma medida de prosperidade com R$100, prosperei. Aí eu tive a medida de R$1.000 e fui investindo, prosperei. Comecei por R$1.000, R$10 mil. E eu falei, só falta um dia que eu vou gastar 100 mil por mês com isso. Esse dia chegou. Porque o investimento dessa escala fez eu prosperar. Pablo, você está de brincadeira. Só para você saber. Eu invisto isso aqui, ó. Em network. Aí alguém fala, não é possível. Vai chegar a medida que eu vou investir 10 milhões. Vai chegar a medida. Pablo, mas como assim? Vou explicar. Estar nessa faixa aqui, ó, de gastar uns 12 milhões por ano. Nosso grupo que fatura aí um pouco mais de 200 milhões de reais no ano. Investir nessa medida aqui significa que eu investi na medida de trás e fui prosperando. Cá entre nós, vou te explicar o que essa conta aqui fecha. Eu posso hoje, quero registrar a presença física do Lorenzo Marçal, que está empenhado nesse programa, virando todas as chaves. Eu estava fazendo a aula do 459, olha ele sentado aí. Ó. Vira de costa aí, Lourenço, para lá, para a galera te ver. E aí o que acontece? Ele viu eu saindo, eu saí correndo, eu falei, não, hoje eu quero falar do palco. Né? Algumas vezes eu vou falar pelo computador onde eu estiver, essa é uma grande facilidade do digital, mas eu queria voltar aqui para o palco, porque encarar vocês aqui é outra energia, só para vocês saberem. E aí o que acontece? Cá entre nós, se eu for pegar um avião agora, de última hora para Goiânia, talvez vai custar R$2.500.
certo? De última hora. Pior hipótese, vai custar 5.000 a passagem. Só tem um problema. Eu não tenho avião porque é luxuoso. Eu não tenho avião para ficar dando prejuízo. Eu encaro o avião como um acesso a uma frequência diferente. Eu encaro o avião e as despesas que esse negócio dá como investimento. Eu te explico. Eu quero fechar um negócio. Olha o que eu faço. Manda buscar a pessoa. A pessoa já chega com outra coisa na cabeça. Eu vou fechar um negócio com alguém. Eu estou no resort. Eu falo, onde você está? Manda o helicóptero buscar. Por que eu faço isso? Porque isso faz parte da minha cota. A cota de investimento para estar em certas mesas e frequências. Isso mudou essa cabeça aqui. Depois que eu comecei a entrar nisso, além de ter mais sabedoria, além de ter mais oportunidades, além de conectar com gente que eu não conectaria, acredite, tá? Você não conectaria com certas pessoas se você não tiver um avião. Você não conecta com certas pessoas se você não tiver certas habilidades. Eu vou falar sobre isso. Tem um negocinho antigo que todos vocês conhecem, ou a maioria conhece, chamado chá. Lembra do chá? Anota aí. O chá é conhecimento, habilidade e atitude. Você não vai conectar com certas pessoas se não tiver posse de certos conhecimentos. Você não vai se conectar com certas pessoas se você não tiver certas habilidades. Você também não vai conectar com algumas pessoas se não tiver algumas atitudes. E aí eu te falo, você vai multiplicar o chá, né, que é o C vezes o H vezes o A. O conhecimento que você tem determina as chaves que você carrega para abrir certas portas. As habilidades que você tem são atrativas para pessoas desejarem sua presença em qualquer ambiente. E as atitudes que você tem mostram os resultados que você carrega. É mais uma porta que você consegue abrir. Então no network, você vai escrever assim, ó, preciso ser interessante, antes de sonhar em ser interesseiro. No network, eu faço depósitos para sacar. No network é o seguinte, eu preciso, no network, fazer o quê? Fazer absolutamente depósitos para gerar crédito. Tem uma coisa no network que eu choquei quando eu descobri. Quando você é uma pessoa autoral, essa é uma das chaves do network, é você ser conhecido por algo que você fala e dá ênfase nisso. Então, quando você entende sobre network, você não é uma repetição de outra pessoa. Dá para notar que você aprendeu na escola do Marçal, que aprendeu na escola do Flávio Augusto, que aprendeu na escola de alguém. Só que você tem o seu requinte, o seu toque, a sua fala, o seu jeito, a sua ênfase. Eu colocaria essa palavra, a sua ênfase. A autoralidade não é inventar absolutamente nada, é dar a sua ênfase para ficar parecido com você. Não é absolutamente você inventar uma palavra nova. Por exemplo, tem uma palavra que ninguém usava no Brasil, chamada antimedo. Eu sendo aprendiz de Nassim Nicholas Taleb, li o livro chamado Antifrágil. E aí isso, não sei se você sabe, mas com o passar do tempo vai estar escrito aí na Wikipédia. Antimedo, neologismo criado por Pablo Marçal. Ninguém falou isso antes de mim. Não tinha ninguém escrevendo sobre isso. E o meu maior best-seller é o antimedo. E aí eu fiz o seguinte, o antimedo, ele é fruto de cruzar minha cabeça com um cara que escreveu Mais Esperto que o Diabo e o Antifrágil. Como é que chama o cara que escreveu Mais Esperto que o Diabo? Napoleão Hill. O cruzamento de duas grandes mentes, Napoleão Hill com o Nassim Nicholas Taleb, nasceu uma obra. Essa obra foi com a ênfase minha. Eu coloquei esse nome, eu lembro que eu não vi nada registrado em relação a essa expressão. E ali nasce um neologismo. Ali foi uma ênfase do anti somado com o medo. Então não usaram essa expressão antes. E aí fica parecendo que ela é sua, mas não é. É anti qualquer palavra já existe. Mas aí você dá ênfase. E aí que eu quero te explicar. Você está virando chaves de conhecimento, você está virando chaves de habilidade, e você praticando está tendo certas atitudes. Você vai valer mais. Se o conhecimento vale X, a habilidade vale 3X, e as suas atitudes valem 10X, você vai multiplicar tudo isso, é o que você vale no mundo do network. Pá, mas você já começou falando sobre investimento em grana, é o que eu estou te falando.
Eu não, só para vocês saberem, tá? Eu não precisaria ter o prédio que eu tenho aqui, mas isso é investimento que eu coloquei para atrair negócios. Dos que estão me assistindo aqui na tela, quantos já vieram presencialmente aqui no nosso prédio? Levanta a mão, quem já veio? Deixa eu ver. Muitas pessoas. É fabuloso o prédio. Você chega e vê uma montanha de vidro. Você chega e vê um pé direito de 12 metros de altura. Você chega e fala, meu Deus, eu não sei por qual entrada você entrou, são 2 portarias. Mas por que eu investi nisso, sendo que eu poderia gastar uns 100 mil por mês com o aluguel de um prédio que me atenderia numa boa, um pouquinho distante daqui? Tudo eu coloco nessa conta. Eu falo, essa conta do network. É muito bom ver gente muito rica, inclusive bilionária, entrar num bloco. Eu poderia ficar com a salinha humilde, mas eu falei, eu não vou fazer isso. Eu vou pegar um bloco inteiro para ser a minha sala. Aí fica eu, a Carol e o analista, num bloco inteiro. Um bloco inteiro é a minha sala. Não é uma sala, é um bloco. Então, um bloco que eu poderia alocar para uma empresa é só a minha sala. Minha sala de reunião é um absurdo. Eu tenho uma sala de podcast dentro da sala. Eu tenho um campinho de golfe dentro da sala. Eu tenho simulador de corrida dentro da sala. Aí você fala, mas por quê? Eu aprendi a impressionar. Aí você fala, por quê? Porque isso atrai olhares de gente muito alta. Só que é muito massa você receber um cara que é bilionário que fica assim na sua empresa, ó. Uau! Como que eu dou conta de destravar investindo tanta grana em certas coisas? Eu ponho na conta que eu estou te mostrando. Porque essa coisa vai chamar tanta atenção que ela se paga. Poderia ser escasso e falar, não, eu vou para um prédio de pouco, sei lá, 2.000 metros quadrados. Esse prédio aqui tem quase 6. Mas por que tudo isso, Pablo? Depende da mesa que você quer sentar, você tem que atingir a frequência dela. O que aconteceu nesses últimos 3 anos? Eu fui percebendo esse jogo e percebi que ninguém dava conta de jogar esse jogo. Era uma galera que não investia em imagem, era uma galera que não investia em branding, era uma galera que o network era você pedir para alguém te conectar. Aí eu virei o jogo do network. Eu virei um atrativo, eu virei um centro onde eu comecei a puxar para a minha órbita as pessoas. Mas eu lembro do investimento de R$100, eu entortava a cara. Eu lembro de quando era R$1.000, eu entortava a cara. Eu lembro quando eu colocava na conta do network os 10 mil e eu entortava a cara. Eu lembro dos 100 mil que tem pouco tempo. E eu lembro do 1 milhão que eu invisto todo mês com essa conta. Então, se você falar assim para mim, eu decidi um dia ir para Dubai e gastei R$200 mil em 24 horas. Eu coloco na conta do network, porque o network que eu fiz lá muda tudo. Uma viagem que eu fui para os Estados Unidos fazer uma mentoria, eu não coloquei em outro centro de custo. Anota aí, criar um centro de custo da sua vida e dos seus negócios. Eu coloquei na conta do network. O problema é que 200 mil investido numa viagem, esses 200 mil voltou 56 milhões na minha conta. Porque eu conectei com os maiores players do mercado, de lá eu saí sócio deles, fizemos grandes lançamentos, explodiu minha cabeça e eu não paro de crescer. O conhecimento, a habilidade são 15% de tudo que você tem de resultado. Os outros 85% eu te falo com segurança. É o seu network. Network não é ser conhecido pelas pessoas. Não é só isso. Não é só conhecer as pessoas. Network é uma rede de trabalho que você investe energia como engrenagem e essa engrenagem trabalha para você. Então todo mundo vai pegar a mãozinha, vou ficar de costa aqui só para ver vocês. Peguem suas 2 mãos, você que as tem, faça um sinal de engrenagem. Vou virar aqui para você ver, ó. Dobra o dedo aqui, ó, e encaixa essa engrenagem aqui, ó. Dobra o dedo assim e encaixa. Eu quero ver se roda liso, se isso fosse uma engrenagem. Olha aqui, ó, olha para mim, ó. Roda liso esse aqui, ó. Vê se funciona. A engrenagem está funcionando? Tem gente travadinha aí, ó. Deixa esse negócio engrenar. O que faz uma engrenagem funcionar? Ela tem que ser da mesma, eu ia falar bitola, mas é da mesma polegada. Uma engrenagem de mesma polegada, ela se encaixa. O que eu preciso? Eu preciso de óleo para isso aqui não quebrar e não fundir, não juntar. E aí essa engrenagem, a gente não vai fazer ela completa, porque aqui só está uma meia volta, não, 1/4 de volta. Esse movimento dá 1/4 de volta. E aí o que acontece? Esse movimento mostra que aqui é a rede, esse aqui é o work. Net é rede em português, o work é trabalho. Quando eu conecto nessa rede, eu preciso de dar tração para essa roda. Quando eu dou tração, essa roda trabalha para o meu lado. Olha que coisa incrível. Presta atenção na engrenagem que você vai aprender uma coisa da engenharia.
essa roda traciona a de cá e essa roda traciona a de lá. Então isso aumenta o torque, ó. Isso aqui está aumentando a pressão. Uma trabalhando para a outra. A engrenagem é fabulosa. Eu tenho uma rede de trabalho. Então eu tenho que servir essa rede e enquanto estou servindo, se só eu trabalho, ela roda. Mas se todo mundo entender o que é o network, as duas redes, as duas rodas vão dar tração na engrenagem. Essa aqui vai aumentar. Então tem gente que é muito vagabundo e quer só sugar da engrenagem. Vai acontecer um desbalanceamento da engrenagem, uma hora isso aqui vai encavalar os dentes. Se tiver os dois na mesma sintonia, essa engrenagem ela é tracionada e você consegue movimentar e aumentar a velocidade dela de núcleo. Não vai forçar nenhuma das duas. Então tem gente que só quer sugar de network. Todo mundo detecta e num piscar de olhos, todo mundo que anda nessa engrenagem fala, esquece esse cara, ele só pensa nele. Esquece essa mulher, só pensa nela. O que eu te falo? Não adianta você chegar e falar, quero servir você com a minha vida, dá meu coração, dá não sei o quê. É como se você acelerasse demais a engrenagem. E aí não existe, não vai funcionar. A engrenagem está desenhada para não ser forçada. Por exemplo, tem um negócio chamado CVT no nosso carro de rally, no UTV, e eu já quebrei o CVT uma vez. Quando você quebra o CVT uma vez, você aprende numa aula que o CVT custa R$ 6.500. É o lugar que traciona a correia. E aí você vai, acelera, aí você estraga a correia um pouquinho, o carro de rally já não presta mais. Aí a gente tem que ir lá tirar uma correia, custa R$ 2.200 essa correia. Quando você gastar umas 10 correias, você vai gastar R$ 22.000. Aí você vai dar um valor nessa correia tão grande que quando você estiver acelerando, você vai entrar com os seus olhos dentro do CVT e ver o jeito que está tracionado. E você vai ganhar uma sensibilidade tão grande com a engrenagem que o engenheiro desenvolveu lá no Canadá. E aí você vai falar assim, não force o CVT, porque se comer um pedaço da correia, a correia vai embora. A gente pilota no rally com 2 correias penduradas no teto. E tem uma chave, é bem difícil, mas se estourar uma correia durante a corrida, você pega essa correia, abre o CVT, joga a chave, desengrena, arranca a correia, você, piloto, tem que colocar, ninguém vai te salvar. E aí eu te falo que o network é absurdamente esse CVT. São 2 peças trabalhando para tensionar uma correia, para aumentar a velocidade da sua vida. E aí um carro que é top de rally dos sertões, se estragar um pouquinho a correia, o CVT desalinhar, esquece a corrida. Ou você troca rápido ou vai acabar o tempo. O network é esse CVT, é onde dá tração. Depois que você aprende a usar o CVT, você não vai acelerar esgoelando o carro. Quando você chegar em certos lugares, você vai tirar o pé do acelerador. Por quê? Porque se você distracionar e distracionar em alta velocidade, isso vai comer na correia. Aí você vai aprender que o network é igualzinho. Você vai colocar uma tarefa extra, que é investir realmente grana para o seu network aumentar. O que eu faria? Eu iria em eventos, assim como fui. Para quê? Para experimentar a ambiência desses lugares, eventos. Eu iria conectar com as pessoas que estão sentadas, não no palco. Claro que eu forçaria a barra para sair com a foto. Isso mostra que você está crescendo para o seu público, você ter foto com pessoas é muito bom. Eu iria ir nesses eventos para descobrir coisas novas na minha cabeça. Eu sairia de lá, conectando com pessoas e fazendo parcerias para que meus negócios crescessem e contribuir com que o negócio dessas pessoas também crescesse. Eu iria, de toda forma, modelar a gente o tempo inteiro, que é outra chave da riqueza. E eu iria de todas as formas. Eu fiz isso. Quando eu pisei em lugares e conectei com pessoas com cultura diferente, meu network subiu. Então tem um negócio muito interessante. Tem hora que alguém me liga e fala assim, o fulano quer falar com você. Eu falo, mas eu já falo com ele. E eu vejo pessoas usando técnica de network para se conectar comigo. Vou te dar um exemplo. Alguém falou esses dias, o Luciano Hang quer falar com você, o dono da van. Aí eu pego o WhatsApp e falo, mas eu estou falando com ele. Ué. Aí a pessoa fala, não, é porque eu já sei que você está querendo me conectar com ele para tirar vantagem disso, está tudo bem, mas só para você saber, eu já estou falando com ele. Aí alguém vira e fala assim, o fulano, o dono da televisão, ele está doidinho para falar com você. Aí eu pego o celular na frente da pessoa e falo, como é que é o nome dele? É esse cara aqui que eu estou falando? É. Ontem um amigão meu falou assim, fulano quer comprar seu carro, eu indiquei. Eu falei, amigo, esse cara está há um mês tentando comprar o carro. Fica todo mundo assombrado, porque eu já chego muito rápido nas pontas.
Só que eu conheço a técnica que eu uso e ensinei para tanta gente. Tem pessoas que não querem falar, elas estão gerando valor porque tem um acesso a essa pessoa e ela quer ser a ponte disso. E a ponte sempre, anota assim, ó, a ponte sempre cobra pedágio. A ponte sempre cobra pedágio. E aí o que a gente tem que entender do network? Tem esses cinco estágios de network, isso vai mudar a sua cabeça e eu quero que você exploda no dia de hoje. E é terrível, né, rapaz? Falar assim, essa é uma das principais chaves. Esse negócio de network é assombroso. Eu investiria o que eu tenho hoje para ter network naquilo que eu nem imagino. Pá, mas você está numa vida boa. Deixa eu falar uma coisa para você. Fase nunca é o que eu quero e nunca é o que você pode desejar. Porque a fase é ruim, todo mundo quer sair dela, e a fase boa, todo mundo quer ficar. Eu quero que as duas vão para aquele lugar. Eu não sei qual lugar, falei aleatoriamente, tá? Sem maldade. Eu não quero saber de fase boa e nem quero saber de fase ruim. Eu quero saber o que Deus me chamou. Eu quero saber do próximo nível. Escreve assim, ó. Fase boa e ruim, tanto faz. O que eu quero saber é aquilo que Ele me chamou. Eu quero subir de nível o tempo inteiro. E para subir de nível precisa de energia. Eu vou te mostrar aqui onde você vai conseguir essa energia. Então nós temos 5 caminhos. 5 estágios, na verdade. O estágio número 1. O estágio número 1 são os conhecidos. Aqui são os caminhos. E vou explicar todos. As pontes. As rampas e as plataformas. Talvez você não saiba, mas existem pessoas que são rampas, é o número 4. Essas pessoas recebem financeiramente, rampas não, perdão, são as pontes. Tem pessoas que são pontes e recebem. Tem grandes eventos com grandes players. Esses caras cobram 20 mil reais, por exemplo. Estou te dando um exemplo para você saber que existe, você vai assustar. Eles cobram 20 mil reais para fazer você pegar na mão de quem você quiser no evento. Aí o cara vai. Eu tenho um monte de amigo que faz isso. E eu já usei isso. E você vai nos lugares, chega. Quem que é a ponte? O cara que atravessa você para o lado do lugar que você não está. E o cara é profissional, vive disso. Ele te leva nos lugares e faz você pegar na mão das pessoas e tirar suas fotos, só tem uma diferença. Você não chega como fã, você chega como alguém que tem um estágio. Porque a pessoa está te levando e apresentando e usando o relacionamento dela. Existe pontes e pontes geralmente são profissionais. Agora, tem muita gente que é ponte e nem sabe que pode cobrar e nem sabe que isso existe. Mas é ponte por quê? Porque ela atravessa você para um mercado que você não tem nem ideia. Ela atravessa você para um nicho onde você nunca chegaria sozinho. Vou te dar um exemplo. Você é da área de telecomunicação, como eu já fui. E aí você quer ir para a farmacêutica. Um cara que faz a ponte para a farmacêutica é o cara que vai te ligar para os donos de indústrias farmacêuticas. Vai te ligar para o ecossistema da indústria farmacêutica. Então você não vai chegar lá sozinho. Você não vai acordar de manhã e falar assim, vou ser conhecido nisso. O que aconteceu? Eu fui entrar na política. Dia 28 de março eu decidi, seguir um chamado. E aí, ao entrar na política, como eu já conheço as bases de funcionamento de qualquer esfera, eu falei, para entrar na política é fácil, eu preciso contratar um networker. O que aconteceu? Eu paguei 500 mil reais para um cara. Não estou ensinando besteira para vocês, não, eu faço isso. Eu paguei 500 mil reais para um cara. Esses 500 mil reais desse cara, ele ficava o dia inteiro no telefone ligando com videochamada. E ele ligava, ô governador, esse aqui é o Paulo Marçal, próximo presidente do Brasil. É mesmo? Parabéns, Paulo Marçal. Tchup, eu pegava o número, e aí, te chamei. Ele pegava o dia inteiro e ficava nesse telefone. Senador, tudo bem? Olha aqui, vamos conversar com esse homem aqui. Ô deputado, ô ministro, ô não sei o quê. Eu falava, chega! E eu falava, chega não. Eu paguei 500 pau, eu vou ficar o dia inteiro conectando com gente. E eu pegava avião, ia atrás do fulano, que pegava helicóptero, que vem para cá. E aí todo mundo achando que eu estava atrás de voto. Não estava atrás de voto. Você não ganha uma eleição de um presidente se você não tiver um network com 300 pessoas poderosas na república. E eu construí isso tudo. Eu pego meu telefone aqui agora, qualquer líder de partido eu chamo, o cara me responde. Dos 32 partidos que tem no Brasil. Eu fiz network com todo mundo. Pablo, e os caras do pessoal? Isso aí não fiz não, nem precisa.
Mas eu consigo chegar nos caras e política é diálogo. Você tem que ter paciência. O que eu comecei a fazer? A conectar com gente que eu nem concordo. Aquilo mexeu muito comigo. E Deus trabalhou muito no meu coração. Então, só para começar, eu investi só de saída R$500 mil. Mas aconteceu um milagre. Sabe o que aconteceu? O cara pegava a tal da videochamada e ligava para o outro. Olha eu. Esse cara que eu paguei 500 pau me apresentou um cara que não cobrou R$1 e eu falava assim para ele, ó, um senador da República, que amou meu coração, sabe que eu vou ser presidente um dia, aquela coisa, ele ficou doido comigo. Um senador da República falou, o que você quiser eu faço para você. Aí eu pensei, caceta, paguei R$500 mil para um cara para me levar onde eu queria. Esse cara me apresentou um cara que tem mais poder que ele, que gostou de mim e que me leva de graça. Esse é o lance do porquê que você tem que achar certas pessoas. Aí eu falei para ele assim, eu quero ir no Sarney. Ele falou, o senhor deseja uma ordem? Aí ligou, presidente Sarney, eu estou com um jovem aqui, não sei o quê, você pode me receber? Não, fulano, eu estou doente. Aí ele só falou assim no telefone, você já viu errando alguma vez, alguma coisa que eu te falei? Nesses 8 mandatos que eu já tive, o senador falou. Aí eu falei, uau. Ele era deputado, que foi governador, que foi senador, são 8 mandatos, né? E aí ele ligou para esse cara e falou, não, você nunca errou, traz ele aqui. Eu entro na casa do Sarney e capturo os códigos do Sarney. E aí foi assustador. Se você gosta do Sarney, para mim tanto faz. O que interessa é que eu fui buscar os códigos, fui embora. Aí falei para ele, eu quero encontrar o Michel Temer. Ele, rapaz, espera aí só um pouquinho. Ô fulano, tá bom? Você conhece o Pablo Marçal? Ah, minha noiva adora ele, assiste ele. Pois é, ele quer encontrar com o Temer. Aí ele mandou o endereço do Michel Temer, tal dia e tal hora. Vocês não sabem o que eu estava fazendo? Já tive 2 vezes com o Temer, e o Temer já me ajudou demais a articular certas coisas que eu sozinho não dava conta. O Temer é um grande autoridade da República. Aí eu liguei para outro networker, esse eu pagava 20 mil por mês para ele. Eu quero encontrar o Fernando Collor de Mello. O senhor deseja uma ordem. Quando é fé, eu estou sentado na frente do Collor. E aí, vai daqui, vai dali, vai daqui, vai dali. Eu fiquei conhecido no cenário político. Os caras me roubaram a candidatura. Você acha que eu achei ruim? Eu nunca vou achar ruim, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. O que eu fiz na hora que me roubaram? Eu falei, agora é hora de conectar com mais gente. E aí eu falei, agora é Bolsonaro, pá! E aí eu estou lá sentado no Palácio do Planalto, 38 dias, falando todo dia com o presidente da República, todo dia. Uma grande pena ele não ter ganhado. Mas isso não vai mudar a minha vida de novo, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E aí o que você vai entender que é o network? É pavimentação de ponte, pavimentação de pista, mas em todo o tempo. Eu consegui virar político, ainda não assumi o mandato, tive quase 250 mil votos. E vou ganhar esse negócio da justiça. Só que eu quero que você entenda o seguinte, eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com a frequência e com a ilha chamada política, eu já entrei nela. Ontem, o Thiago Rocha, um político famoso do meu estado, um cara bilionário, me mandou uma mensagem e fala assim, várias pessoas falaram de você, nunca importei, mas eu vi você num site americano, e um site americano falando para o mundo tomar cuidado com você, isso me chamou a atenção. Aí ele me mandou, eu passei mal. Aí ele falou assim, ó, falaram coisas horríveis e coisas boas ao seu respeito. Eu nunca importei. Mas lendo artigos americanos, eles já estão falando de você, que você é um novo Bolsonaro, que você é isso, mas que você é diferente, que isso é aquilo, que você é radical. E falou tudo. Aí eu fui ler a reportagem americana, eu chorei, porque os caras falaram tudo a respeito da minha pessoa. Quando eu li aquilo, eu falei, gente, esse é o problema. Eu invadi a esfera política. Então não tem um político no Brasil que não ouviu falar meu nome. E isso foi tudo num curto espaço de tempo. E aí você não percebe como tudo isso começou com as articulações de network. Qual que é o grande chave do network? Conhecer gente? Não. É ser conhecido por muita gente. Porque quando você vai fazer um negócio, eu estou vendo o Davi aqui, que é do nosso ecossistema, e ele foi o corretor do imóvel que eu acabei de comprar. Eu não sei o que você sentiu, Davi, mas na hora que eu fui comprar o imóvel que você encontrou junto com a turma, o cara já chegou, ele já sabia quem eu era. Eu fui comprar outro galpão, o cara já entrou, ai, você é o Pablo Marçal. Você não sabe como diferente é o negócio quando você é conhecido. Por quê? Porque a pessoa já chega, dispensa a apresentação, ela já tem uma imagem sua muito forte.
Eu vou fazer negócio, aí eu falo, vamos ver se o cara me conhece. Conhece. Sabe o que acontece? Mais vale ser conhecido por muita gente do que conhecer muita gente. O que eu preciso é conhecer as pessoas chaves. Não gaste a sua vida, porque tem uma teoria de Dublin que fala que você não dá conta de ter relacionamento com mais de 155 pessoas. Você não dá conta. Então você vai usar isso aqui, ó. Chave número 1, o estágio número 1 do network é conhecer gente chave e ser conhecido pelo maior número de pessoas. 2, caminhos. Eu sugiro que você tenha pelo menos 5 boas pessoas em frequência mais alta que você, para você carregar e andar com elas. Pablo, você tem uma influência com 155 pessoas? Eu acho que pelo profissionalismo que eu tenho com gente influente umas 3.000 pessoas. Eu só estou achando. Agora, você é conhecido por quantos? Talvez 40 milhões de pessoas devem pensar na minha pessoa direto. Já foi assistido por mais de 550 milhões de contas na internet. 550 milhões. É muita coisa, perto de uma terra de 8 bi, né? Agora, os caminhos. Eu escolho pessoas que eu ando e não adianta. Essas pessoas todas que eu quero andar e que ando são pessoas que têm frequências maiores que a minha. Pontes. São pessoas que me levam para mercados. Eu não falei que eu paguei R$500 mil para um cara? Esse R$500 mil que eu paguei para ele, 20 mil por mês para o outro. Sabe o que eu estava fazendo? Eu estava atravessando por uma ponte onde ninguém me aceitava. Atravessei para a ponte, peguei uma diversidade, exponencializei com ela, virei deputado, estão me perseguindo até agora, e todo mundo, você quer ajuda? Você quer ajuda? Ou seja, estou inserido no cenário, na ilha política. Tem a ilha do marketing digital, tem a ilha do empreendedorismo, tem a ilha de cada uma das áreas que existem e são esferas que você precisa pelo menos entrar para dominar, para aprender. Talvez você não tenha negócios lá dentro. Mas quando você entende disso, muda o jogo. Sua cabeça muda. Então, o que é ponte? Ponte são pessoas, profissionais ou não, que te fazem entrar em certos lugares. Tem gente que palestra muito melhor que eu, mas nunca subiu no palco que eu subi. Um dia, em 2017, eu vi a irmã do Zuckerberg vindo palestrar num evento. Esse evento gigantesco, o maior painel de LED que eu tinha visto na minha vida. Eu fiquei chocado de ver aquele evento. Eu estava dando um treinamento numa cidade pequena em Goiás, chamada Jataí. E eu nessa cidade mentalizei assim, ó, eu vou falar nesse evento em breve. Eu vou falar nesse evento em breve. Quando foi em 2019, eu era sócio de 50% do evento, o maior palco de empreendedores do Brasil. E eu estava falando, e nesse evento eu estava contratando o maior bilionário da Europa, chamado Richard Branson. E lá nós estávamos pagando 1,4 milhão de reais para ele, vim num jato dele da Virgin Atlantic, que é um cara que também está na corrida espacial. É tipo o Bezos e o Elon Musk europeu. Esse cara que tem mais de 300 empresas, e eu olho no palco, esse cara estava sendo contratado por mim e pelo meu sócio. E eu era dono do evento, eu não acreditava no que estava acontecendo. Aí você fala, mas o que aconteceu? Eu só não mentalizei, eu fui construir isso aqui. Eu fui atrás dessas pessoas. E ser sócio de um evento de 5 milhões de reais para um cara que há 2 anos antes estava numa cidadezinha pequena, dando palestra de graça para ver se vendia um curso para as pessoas fazerem, iam 4, 6 pessoas no curso, isso que eu estou te ensinando realmente funciona. Pablo, nitidamente você tem um favor de Deus. Pois é, eu também sei. Só que Deus não dá favor para ninguém que está parado. O vento não decola avião. Cada chavezinha dessa que você está virando vai mudando sua realidade. Agora depende do tanto que você quer continuar crescendo. Eu nunca vi vento decolar um avião. Mas eu vejo todo dia. Todo dia deve ter de 18 a 20 mil, 22 mil aviões ao mesmo tempo no ar, no mundo. Não sei se você sabe dessa conta. Quando o dia está fraco na aviação, tem 12 mil aviões ao mesmo tempo no ar. 12 mil. Quando está muito aquecido, pode chegar até 30 mil aviões no ar ao mesmo tempo. Não estou falando que tem isso de avião na Terra. É ao mesmo tempo no ar. Uma das coisas que eu mais gosto é passar em corredores onde tem muitos aviões. Eu olho para a direita, está passando um avião a 3 mil pés abaixo. Eu olho para a esquerda, às 11 horas da manhã, está passando um outro avião. Aí eu vejo no radar e não dá para ver com os olhos, tem avião passando embaixo da gente na mesma direção. É um tal de avião para todo lado. Isso tudo é frequência. E eu estou falando do avião por uma coisa. Deus
não decola aviões. Eu anotaria isso, que isso mexe com você. Deus não decola aviões, mas Ele empurra o dia inteiro e resiste muitos aviões, inclusive. Você está indo numa direção, é a direção do favor. Ele vai te empurrar, isso vai aumentar a sua velocidade, mas ao mesmo tempo, quem está vindo contra essa direção está recebendo um vento de proa que está fazendo um avião andar menos do que ele dá conta de andar. Depende do favor, isso eu reconheço. Agora as pontes, tenha pontes naquilo que você quer entrar. Deixa eu te explicar o que eu acabei de falar. Se eu não entender de network, eu não ia nem pisar nesse palco. No evento que eu estava sendo sócio, foi chocante, eu só queria falar no evento. Aí na primeira vez que eu vou falar no evento, eu sou dono do evento, junto com o cara. Eu vejo os maiores nomes do Brasil subindo nesse palco, e foi aonde eu cheguei e abri network com todo mundo. Mas para chegar a ser sócio desse evento, eu usei um cara chamado networker. Foi um amigo meu que me ajudou a impulsionar muita coisa. E esse cara, ele trouxe essa pessoa. Talvez você não saiba, eu estou falando de um evento chamado Ebulição. E é um evento que foi assombroso nesses primeiros anos. E aquilo mexeu muito comigo. Os principais nomes do mundo pisavam nesse palco. Só que eu usei network para pisar no palco. Só que o network foi tão forte que eu já entrei comprando metade do evento. E comecei a explodir dali para frente. Quem estava assistindo o 459 hoje, eu falei, num dia que eu falei num evento onde todo mundo achava que eu era de alguma religião diferente. Foi nesse palco, onde a minha cabeça fez. Eu vi que eu estourei minha bolha que eu carregava. Cuidado com o network, ela vai fazer isso. Então, resolvido os caminhos, os conhecidos, as rampas. O que acontece? Quando você acha uma rampa, eu sou uma rampa, por exemplo, na vida do Tiago Rocha, na vida do Nésio, na vida da Elis, na vida de muita gente. Só que uma rampa, vou fazer o desenho da rampa para você entender, depois eu volto aqui. Se você bate numa rampa e essa rampa você não tem motor, ela vai ser um desastre na sua vida. Está aqui uma rampa, eu sou essa rampa. Várias pessoas que passam por mim e se elas conseguirem ter pressão nos seus motores, ao baterem na rampa elas decolam. Tem gente que sai em formato de foguete e vai para cima. Tem gente que pega a impulsão e a propulsão e a aerodinâmica que pega o voo da altura que ele dá conta. É importante você achar suas rampas. Então existem pessoas de fato que quando você encosta nelas, elas têm um poder de rampar você. Elas te jogam para frente. Só tem um detalhe, não procure rampas sem asa. Não procure rampas sem motor. Porque carros que entram em rampas, se não tiver uma rampa negativa, que é descida, esse carro está fadado a explodir. É o que mais acontece, chama-se famas instantâneas. Gente sem aerodinâmica, gente sem propulsão, gente sem combustível. Não adianta bater numa rampa despreparado. Alguns de vocês não tinham virado uma única chave das 40 até agora. E aí você fala, não, é só chegar na rampa. Vai lá, pega um Chevette, amarra numa traseira de um carro de corrida, vai puxando ele, quando estiver chegando perto da rampa, solta o cabo e deixa o Chevette bater da Chevrolet. O Chevette, tem gente rindo pra caramba ali, o Chevetão vai decolar. Só tem um problema, não há vento que sustente esse Chevette no ar. O Chevette precisa de asa, pode saber, tá? Se você instalar uma asa num Chevette, instalar motores, o Chevette vai voar. Aí fala, não, mas e o formato dele? A gente precisa corrigir a aerodinâmica, mas não tem nada que não segure uma tal da propulsão e da aerodinâmica. Eu preciso de velocidade para decolagem. Carros de corridas voam, se você não sabe. Eles podem voar e subir assim, 5, 6 metros de altura, por conta de uma coisa chamada downforce. Se não tiver uma força down no carro, jogando ele para baixo, que é aquele aerofólio. Esses dias a Carol estava andando comigo na rua, ela estava no carro dela, ela não estava no meu, eu vi uma cena muito bonita que quando você está dirigindo você não vê. A Porsche dela, quando passa de 100 por hora, levanta sozinho um aerofólio para fazer o downforce. Para quê? Para entrar na curva, para continuar correndo com estabilidade. O ar faz o desenho do carro e aí quando tem um aerofólio, ele força o carro no chão. O aerofólio é para isso. É ruim, né? Às vezes saber que tem uma coisa e alguém acha que é só bonito. Mas o aerofólio é para forçar o carro para o chão. Tanto é que na Fórmula 1, quando eles vão ultrapassar, tem uma função dentro do aerofólio, que eles abrem um aerofólio para parar de forçar o carro para baixo, na reta, o carro fica mais rápido. Ganha 1 segundo ou 1,5, dependendo do carro.
E isso, quando a pessoa usa, ela solta a energia que ia para baixo e ela entra no vácuo, né? E aí a pessoa consegue acelerar mais forte do que o outro que ele está correndo. Então a rampa, você precisa de ter as asas aerodinâmicas para acontecer a decolagem. Você pode subir no meu palco, você pode usar meu Instagram, você pode usar tudo. Tem um monte de gente que ficou com raiva de mim, porque eu pegava uma pessoa despreparada que tinha aerodinâmica, batia essa pessoa na rampa, vinha com ela na rampa e vai! Fiu, jogava ela decolava. Mais despreparada que o bonzão. E o bonzão, por que você não me lançou? Por que você não fez isso? Eu falei, porque você é bom demais e é peso demais. Você precisa estar leve, todo o corpo que vai voar precisa de leveza em relação à sua própria estrutura. E você precisa de combustível, eu não estou vendo combustível, você precisa de aerodinâmica. E você precisa de propulsão, porque eu te tacar numa rampa vai ser fácil. Só que em amor à pessoa que você é, eu tenho certeza que eu não vou te rampar, por um motivo. Aí a pessoa fala, por quê? Porque eu vou ser responsável também pelo acidente. Olha que interessante, é fácil tacar qualquer pessoa numa rampa. É fácil você pegar seu filho e mandar ele num half pipe, soltar ele e ele morrer. A pessoa que rampa a outra, ela vai ter a responsabilidade naquilo que é a glória e naquilo que é o desastre. Eu não rampo ninguém que não tenha aerodinâmica, não tenha combustível, não tenha um plano de voo e não tem propulsão. Por quê? Porque o meu empurrão é só a decolagem. A pessoa precisa de todos esses itens. Ela precisa de aerodinâmica, ela precisa de propulsão, ela precisa de combustão e ela precisa de uma coisa maravilhosa, um plano de voo. Os curiosos, os fantasiosos, os iludidos, os mentecaptos, eles querem só chegar nessa rampa e acham que a rampa vai resolver o problema deles. Não vai, acredite, tem gente mais frustrada agora por ter rampado e não ter dado em nada do que aquele que ainda acredita que vai voar um dia. Gente fica traumatizada por bater em rampas e cair na mesma velocidade. Vocês entenderam? Sim ou não? Sim? Então tá bom. Voltando aqui na tela anterior, plataformas. Quem são essas pessoas? E aí eu vou sugerir que você deseje no seu coração se tornar uma plataforma. Plataformas são pessoas que são donos de ecossistema. O que são ecossistema? Você vai mexer numa coisa e aí você consegue desvendar as oportunidades em 360 graus. Eu comecei a mexer com treinamento. Aí eu observei uma oportunidade, ter uma editora. Isso foi desse jeito comigo. Começou o meu processo de ecossistema, tendo uma empresa de treinamento e depois passando a ter uma empresa de editora. Depois que eu percebi isso, eu falei, eu vou ter agora uma empresa de marketing digital. Aí eu abri uma empresa chamada PLX, que fez os maiores lançamentos aí do país. Pelo menos dos 12 maiores, 8 foram feitos pela nossa equipe aqui. Falando de nível Brasil e de mundo também, que os maiores lançamentos do mundo é do Brasil, não sei se vocês sabem. E aí o que aconteceu? Os americanos inventaram moda e eles têm maior receio da gente que a gente engole eles em tudo que a gente aprende. E aí o que acontece? Eu tinha uma empresa só de treinar. Aí eu criei uma editora, aí depois eu criei uma empresa de marketing digital. Mexendo na empresa de marketing digital, um dia eu descobri que eu paguei 4 milhões de reais de comissão para a Hotmart. Eu falei, vou criar minha própria empresa. Investi 1 milhão em programação. E eu, numa rodada de negócio, eu descobri que tem um fundo americano que fez uma oferta para nós. Eu tenho um sócio que mora nos Estados Unidos, eu juntei, fiz uma cisão, não, uma fusão, com uma empresa chamada Fandoni. Nós juntamos e criamos a XGrow. Já tinha feito essa XGrow, eu juntei, pegamos a tecnologia da Fandoni com a nossa programação e um negocinho avaliado em 300 milhões de reais. Aí o que eu fiz? Eu, dentro do ecossistema digital, comecei a girar e abrir mais satélites. Só que aí eu tenho um negócio que antes de mexer com treinamento, eu investia meu dinheiro em mercado imobiliário. Aí eu tenho uma incorporadora, eu tenho uma loteadora, eu tenho uma hold que participa de vários negócios imobiliários. Eu construo, aí eu criei um ecossistema imobiliário. Aí eu fui montar uma oficina, aí eu criei uma equipe de corrida, que eu criei uma abertura para compra e venda de carro, que agora eu estou mexendo com importação, aí eu criei um ecossistema no mercado automobilístico. Só para vocês verem o que é a agressividade do network, o presidente da América Latina, da Lamborghini, teve um dia que veio almoçar comigo e pedir para ser sócio, para a gente fabricar um carro elétrico. Inclusive o Lourenço veio hoje fazendo uma pergunta para mim no carro. Quando que o senhor vai fazer o seu carro, a sua marca de carro? Que eu comecei a engrenar nisso. E aí eu falei, não, vou segurar isso um pouco.
Qual o problema de ser dono de plataforma? De ser líder de ecossistema? Você não vai parar, você vai querer aglutinar negócios. Esses dias agora eu já ia lançando uma gráfica, que é uma coisa que eu tenho vontade de ter. Aí a política me salvou de um tanto de treta. Porque eu falei, agora eu vou focar só na política. E aí eu comecei a voltar atrás em várias coisas e falei, eu não vou mexer com isso agora, esse não é o ano de mexer com isso. E aí eu sei exatamente o que é um ano para mim. Eu dediquei esse ano à política. Pablo, e a política? Você esqueceu? Não, eu não saio da política nunca mais. Esfera dominada. Ilha dominada. Frequência dominada. Agora eu vou trazer gente e vou liderar um ecossistema. Nós vamos ter um partido político. Não soltei isso ainda por conta da ação que eu estou movendo no Tribunal Superior Eleitoral. Então as coisas elas vão acontecer porque depois que você invade uma ilha, agora é só tirar os títulos de propriedade de lá. O que você tem que fazer? Você cria um ecossistema dentro disso. Então a gente tem curso de política e aí começa dominação de ecossistema. Essa chave é assombrosa. Agora, Pablo, compensa ser dono, ser uma plataforma? Eu vou te falar se compensa ou não. Todos os donos de ecossistema eu tenho o WhatsApp deles. Eu falo com quem eu quiser. Você chega num patamar onde todo mundo quer estar perto. E aí é o seguinte, quando você descobre isso aqui, você fala, eu vou conhecer gente chave, mas eu vou fazer ações para ser conhecido. Vale demais na vida quando você quer ser conhecido. Caminhos são as pessoas que você ombreia, anda com você. Se eu fosse você, eu investiria para andar sempre com gente melhor que você. Vai chegar um dia que vai ser bem difícil de achar essas pessoas. As pontes vão te levar para ecossistemas, ou vai te levar para nichos, ou para mercados diferentes. As rampas, cuidado, não suba sem os 3 itens de segurança. Combustível, asa e propulsão. Porque depois que você bater nesse negócio, você vai ter que continuar voando, senão você já vai fazer igual os aviões, que não tem motor, são os planadores. Não sei se você sabe, mas os planadores são puxados por outros aviões. E são puxados por outros aviões. E aí vai numa corda, ele decola e depois você solta. Né? Na hora da decolar você solta, ele tem que pegar a térmica e subir na térmica. E voa por muito tempo. Mas na hora que acaba a térmica tem que vir com o avião e descer. Cuidado. Sem propulsão você não voa. Se não tiver térmica então, tem que ser um diazinho quente para fazer isso. Você vai se esborrachar e vai ficar pior que antes. Agora, quando você entender isso aqui, ó, o sonho de todo mundo é conectar com esse povo aqui, os donos de ecossistema. É o sonho de muita gente. Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos virar essa chave. Nós vamos mentalizar você ficando bom nisso. Pablo, me ajuda, fala de verdade uma coisa que é cabulosa no network. Talvez você não vai entender, mas eu vou falar mesmo assim. Eu quero que você anote uma tarefa extra, fazer uma avaliação física sua. Vocês estão prontos para eu falar exatamente com toda sinceridade o que significa network? Você precisa ser uma pessoa atraente. E você vai fazer uma avaliação do seu físico. Deixa eu te explicar. Não fique ofendido. Mas você tem um corpo que chama atenção, sabe o que significa? Não é para você ser erótico. Mas quando você mostra que tem autogoverno e se inspira quem você quer conectar. Pablo, eu estou com sobrepeso. Pablo, eu estou com obesidade. Aí você vai dar uma nota para isso e eu sugiro que você resolva isso. Pessoas que são fortes, elas conectam melhor. Pessoas que têm um sorriso bonito, conectam mais fácil. Pessoas que sorriem, além do sorriso e dos dentes bonitos, essas pessoas chamam a atenção mais rápido. Pessoas que têm olhares verdadeiros conectam mais rápido. Pessoas que têm paz de espírito conectam mais rápido. Pessoas que têm conteúdo conectam mais rápido. Pessoas que carregam a sabedoria é encantador. Pessoas que sabem falar. Pessoas que dominam o tom de voz. Pessoas que dominam a linguagem não verbal conectam mais rápido. Espera aí que eu quero anotar. É o que eu estou te falando. É para você fazer um score e anotar onde estão seus problemas. Pessoas bem vestidas conectam melhor. Só para você ver uma noção. Tem gente que não entende de moda, mas quando vê você no esculacho, essa pessoa, ela dá um pé atrás porque ela não confia em você. Aqui, ó, vou mostrar uma coisa para vocês que são homens. Aqui, exatamente onde começa a manga da sua camisa. Esse lugar da manga mostra se você está bem vestido ou não. Não é a marca da roupa que você está usando.
Vou mostrar. Vocês vão pegar aí agora, tem gente que vai começar a chorar aí ó, na transmissão. Se a risca da manga tiver para baixo, você é mal vestido. Isso aqui não pode estar aqui, ó. Isso aqui tem que estar exatamente na divisa. Aí aqui agora todo mundo está pondo a mão, é muito massa. Estar bem vestido não é usar Louis Vuitton. Louis Vuitton. Não é você usar marca nenhuma. É isso aqui, ó, está exatamente no eixo. Isso aqui começa. Estar bem vestido é exatamente isso aqui, parecer que a roupa foi feita para você, não é a marca. E aí você começa a entender isso e fala, peraí, eu preciso de instrução. Mas é o que vocês estão fazendo aqui, virando chave de instrução. E aí estar bem vestido vai mudar tudo, porque as pessoas te compram em 5 segundos, no máximo 30, quando você abre a boca. Elas vão comprar você pelo que elas estão vendo. Imagina quando você sorri. Desculpa falar para alguns dos senhores. Alguns dos senhores e senhoras não gostam de rir porque os dentes são feios. Aprenda. Vá arrumar esses dentes. Vá arrumar esses dentes. Vai fazer esse dente ficar branco. Você tem alguma coisa contra os meus dentes amarelos? Eu não. O cérebro das pessoas que você quer conectar. E eu sei que alguns têm algum problema no dente e gostam de esconder isso. Deixa eu ver o sorriso de todo mundo. Coloca o sorriso para fora. Tenha orgulho desse sorriso. Está faltando um dente, paga 2.000 e mete um dente aí, artificial. Está faltando um dente? Coloque, pelo amor de Deus. Quando você abre a boca faltando um dente, chama a atenção que a pessoa desconecta. Dente está amarelo? Vai pegar aquele provisório, colocar e clicar para fazer ou a laser ou então com aquele caseiro. Vai clarear esse dente. Vocês não sabem o quão chama atenção essa boca sua. Você às vezes anda sem postura. Vá corrigir essa postura. Você quer postura de derrotado. Aí você quer conectar, mas você é agressivo, você é nervoso, seu cardio acelera, sua roupa está desregulada, seus dentes estão amarelos. Você tem bafo, você tem no seu papo, você quer que eu fique mal? Não, eu quero que você saia daí. Eu quero que você olhe para dentro de você e pense, vale a pena conectar com essa pessoa? Seja tão encantador que a pessoa vai conectar por você, nem é pelas suas habilidades, mas pelo que ela vê. As pessoas compram o que elas veem. Agora, às vezes você não vai ter oportunidade de falar antes de conectar. Eles já excluíram você. Eu nunca fui vaidoso, quero que vocês saibam disso, de verdade. Eu me conheço, a minha esposa me conhece e Deus me conhece. Nunca fui e eu acredito que até hoje eu não sou. Alguém fala, não é possível. Eu vou falar certas coisas aqui, vocês vão ficar impressionados. E eu consigo sustentar o que eu estou falando, eu não sou vaidoso. Se depender de mim, eu não penteava o cabelo. Se depender de mim, nem olhar no espelho, não estou nem aí para isso. Infelizmente, eu nem escovaria os dentes, se dependesse só de mim. Mas, papo, você é um porco. Não, só para você entender assim, o que eu queria de verdade era uma vara de pescar e você andar na beira do rio, o resto para mim não interessa. Só tem um problema, eu sou bom em network demais para ser tão bobo e não cuidar daquilo que é o maior ativo que eu carrego, que sou eu. Então, mesmo não sendo vaidoso e não preocupando nem em pentear o cabelo, ainda bem que eu tenho uma esposa, que senão eu não ia mexer com nada disso. Eu iria colocar as roupas que irritam todo mundo, mas eu lembro, né? Eu preciso de mostrar para as pessoas quem eu sou. Não sei se vocês viram a live de ontem. Live com a Carol tem que ser de camisa. Porque ela é uma mulher elegante, ela não pode estar do lado de um peba. E aí ontem eu coloquei o sapato, talvez você não me viu de sapato até hoje. Ontem quem prestou atenção no meu pé, eu estava de sapato. A Carol fica indignada, que eu gosto de tênis, uns tênis que pesam 1 quilo cada um, desse tamanho. E eu gosto de pisar parecendo um astronauta. Ela fala, você não vai sair comigo desse jeito. E aí que está o detalhe. Ela fala, você não é um jovem mais, você é o presidente do Brasil. Sabe o que acontece comigo? Meu desejo é pegar as minhas calças rasgadas. Ontem à noite, quando eu fui sair para o auditório, eu olhei para as minhas 3 calças rasgadas que estão há meses sem ser usadas. E ela falou para mim, o presidente do Brasil não usa calça rasgada. E ela está certa. E aí você pensa, com quem que eu fiz network? Com alguém que realmente entende de moda, cara. Eu, né, tem uma empresa disso, com a família. Entende no último grau disso, mas mais que isso, ela entende de imagem. É mais forte que entender de moda. Então eu quero que você faça uma avaliação. O seu network depende da roupa que você está vestido, da palavra que está na sua boca, da postura que você carrega, dos dentes que você tem. Cuidado. Isso pode estar te atrapalhando. E eu, eu falo com todo o meu coração, eu não tenho um pingo desse trem de quero parecer bonito, nada. O negócio é que eu sei de network e de branding, então eu sou obrigado a fazer o que eu estou te falando. Então vamos lá. Eu tinha uma orelha para frente,
Prosperei. Enquanto eu não prosperei, não tinha o que fazer. Eu fiz otoplastia, eu coloquei ela para trás. Eu tinha os dentinhos feios, eu investi. Eu tinha uma bochecha do Kiko, eu fiz, como é que chama? Bichectomia, tirei a bochechinha do Kiko. Tem botox aqui. Eu era para estar careca, até onde está minha mão aqui, ó, 70% de calvície aqui em cima, não teria cabelo aqui em cima hoje. Eu fiz implante, eu fiz tanta coisa, e eu vou te falar, acredite, por favor, não quero te sensibilizar, não é por vaidade, porque eu não importo com isso. Mas vou te falar, o quão diferente é a imagem de alguém que é atleta, alguém que sorri, alguém que tem energia, alguém que tem disposição. As pessoas, você vai inverter a polarização, as pessoas vão querer conectar com você. Então agora, olhando para cada um dos senhores, eu quero dar uma ordenança, que eu falei que seria do meu jeito. Larga essa feiura que você carrega. Larga esse jeito seu de ficar parecendo um mulambo. Porque você vai querer conectar com as pessoas, mas algo que você não faz gestão no seu corpo, na sua energia, na forma que você se vê, vai atrapalhar nas suas conexões. Tem gente que está com óculos no rosto e parece criança, porque o óculos está maior que o rosto. Não faça isso. Toda instrução é bem-vinda. Fala com a boca assim, estou olhando para você. Fala assim, toda instrução é bem-vinda. E eu te pergunto, a imagem que você tem é a imagem que você realmente, intencionalmente quis fazer? Ou é a da tribo que você está andando? Essa barba, às vezes, mal feita, é branding? Se não for, faça. Às vezes você quer passar um branding de lenhador, igual o Wendel Carvalho. Aquela barbona para frente, por causa do queixo dele. Ele usa aquilo e parece um homem que é lenhador, ele quer passar aquilo. Qual a imagem que você quer passar? Só não seja escravo do seu cérebro, seja intencional, porque isso é um grande percentual das conexões que você vai fazer. Parecer encantador, parecer alguém eficiente, parecer. E aqui eu termino a aula de hoje para a gente ir para o boot falando o seguinte: o mundo não valora você na sua realidade, mas na percepção. Eu quero que você coloque realidade versus percepção. Realidade versus percepção. A realidade não é o valor que as pessoas definem você. Não é aquilo que está guardado no seu coração. É a percepção que elas têm. E se você deu a chance para essas pessoas terem a percepção errada a respeito da sua pessoa, algo impressionante aconteceu. Você não vai valer a realidade. Você vai valer o que as pessoas perceberam a seu respeito. Então fala com a boca assim, ó, percepção vale mais que realidade. Isso não é para Deus, não. Isso é para as pessoas. Esse é um jogo. Jogo com terceiros. Com Deus, percepção humana não vale de nada, mas vale um trapo de imundícia, que é um mods, ou sempre livre, ou o bacheirinho, que é um pano de bunda para quem anda a cavalo. O seu senso de justiça humana vale menos do que um bacheirinho, que é um pano de bunda. Então o que eu quero que você entenda? No jogo do network, vale a percepção humana. Então, você precisa jogar com isso. A percepção. Fechou? Vamos fechar os olhos. Que bom estar aqui com vocês. Para mim é uma honra estar servindo cada um de vocês, cada família. Só uns recadinhos aí, ó. Todo dia às 19 eu estou fazendo live com a Carol. De manhã tem 4h59. Eu sugiro que você está nessa vibe, não abra mão do 4h59. Pablo, mas é coisa demais. Mas fica lá só ouvindo. Vai que vira um trenzinho que soma com a chave, abre um cofre que estava aí trancado. Eu sugiro que você continue na vibe, tá? No final do ano vai ter método IP na virada. Eu vou fazer o IP da virada, né? Aí nós vamos passar a virada do ano junto. Vai ser o IP 30/31 de dezembro. Dia 29 nós vamos nos encontrar pessoalmente. Vai ser oficialmente a formatura do SPR. Aí você fala, mas vai estar faltando uma chave. Eu vou contar a chave lá na formatura. E aí eu antecipo essa chave e você vai para as festas com a chave tudo na mão, aí você faz o que você quiser com elas. Tá bom? Nós vamos, no dia 29, nos encontrar em São Paulo. Oi? E outro evento que vai acontecer daqui 9 dias, que é o Saia do Caixão. Vai rolar o Saia do Caixão. Vai ser um evento assombroso. Eu já fiz o Saia do Caixão algumas vezes. É uma das coisas que eu mais tenho testemunho. E eu vou divulgar para vocês. Fiquem de pé. Vamos colocar aí na posição de poder. Respira bem fundo. E vamos virar a chave do network. Respira fundo, fecha os olhos. Fala assim comigo.
as pessoas vão descobrir o que eu carrego. Fala assim, o que eu carrego é único. E eu preciso potencializar. Mas antes que essas pessoas descubram, eu preciso descobrir. Eu preciso me amar. Eu preciso investir em mim mesmo. O Senhor me disse que eu preciso, não precisa repetir não. O Senhor me disse que eu preciso amar o próximo como a mim mesmo. E o segredo de amar o próximo como a mim mesmo é o amor próprio. Que você nessa manhã, com essa instrução, possa virar chaves práticas. E que você possa entender que momentos de desfrute em lugares impressionantes só vão acontecer se o seu network destravar. Eu sei que você vai errar, vai falhar, vai fazer diversas coisas, testando e tentando fazer grandes conexões. Mas o ápice da conexão é um fluido, é uma energia. E quando você compreende essa energia, tudo muda. No começo, você vai se conectar quase se arrastando para ser notado pelas pessoas, mas a frequência vai subir, a energia vai subir, e você vai perceber que isso vai inverter e as pessoas vão desejar estar com você. As pessoas que são as mais ricas dessa nação vão parar para te ouvir, porque realmente você tem algo diferente. Pessoas de todos os lugares da terra vão te descobrir por conta da internet. E um movimento surpreendente vai acontecer, porque você não vai fazer network para ser profissional. Você vai fazer network porque atrás do network tem uma coisa que Deus ama, se chama relacionamento. Deus é a pessoa que mais ama network, Ele que ama conectar almas, Ele que ama conectar os espíritos, Ele que ama conectar as pessoas. Deus ama comunhão. Fala assim, a partir de hoje, eu valorizo tempo de qualidade e comunhão com as pessoas. Fala assim, eu farei depósitos que poderão ser sacados em outras medidas. Eu quero que você visualize agora você jantando na casa de pessoas que você acha hoje que é impossível. Você vai jantar. Eu quero que você entre na casa de uma pessoa comigo. Esse jantar aconteceu de verdade na minha vida. E eu quero que você use isso como uma chave mental para você sentar na mesa que você quiser. Um dia eu desejei ser amigo do Flávio Augusto. E exatamente foi essa cena. Eu cheguei na frente de uma casa de 250 milhões de reais em Orlando. E meu filho mais velho, que é o Lorenzo, fala assim para mim, papai, essa casa está errada, não é possível que essa é a casa do seu amigo. Eu falei, meu amigo mora aqui. Eu toquei, uma casa com a fachada inteira de mármore branco, que parece mais um hotel português. E essa pessoa abre, é o Flávio Augusto. E eu, a Carol e as crianças entramos na sua casa. Os casais se sentaram, o Flávio e a Luciana nos deram atenção a noite inteira. As crianças foram brincar com o filho do Flávio. E ali eu falei, tudo é possível para uma mente que deseja, tudo é possível ao que crê. E ali foi muito gratificante, porque acessar aquilo foi muito forte, porque eu só queria chamar a atenção do Flávio. Ali eu estava na mesa de jantar. E o Flávio estava dando instruções da vida dele, me passando códigos poderosos. A Luciana passando códigos poderosos de como fazer a família viver naquele tamanha prosperidade. E aquilo mudou minha realidade naquela noite. Não tinha uma única pessoa, a atenção foi exclusiva. Aqueles dois pararam para nos instruir. Eu me senti muito amado. Não foi pelo Flávio Augusto, foi por Deus. Porque Ele falou, você vai entrar nos grandes palácios. Você estará, assim como José do Egito, em grandes mesas. E você vai me honrar onde você estiver. E eu vou te dar todos os códigos para você sentar nessas mesas. Essa mentalização aconteceu real, alguns anos atrás. E no ano passado, eu estava na casa dessa pessoa. Às vezes você não imagina, ou não acredita naquilo que imagina. Tudo é possível ao que crê. No outro tempo, ainda esse ano, o mesmo Flávio estava procurando casa. Ele falou, onde você mora? E ele comprou uma casa aqui no condomínio e agora a gente é vizinho. Eu quero que você entenda que as pessoas que eu aprendi, as pessoas que eu era fã,
As pessoas que eu assistia, como você está assistindo essa aula, hoje são grandes amigos, alguns são sócios. E nós conversamos como amigos de infância, porque nós chegamos na mesma frequência. Eu quero que você mentalize agora a sua frequência pessoal subindo. Porque não é sobre Flávio Augusto, não é sobre Pablo Marçal, não é sobre Bolsonaro, não é sobre Jorge Paulo Lema, não é sobre Elon Musk, é sobre frequência. Cada um carrega uma frequência. E você vai se assentar nas mesas pela frequência que você carrega. Eu quero que você desfrute desse momento de instrução. E por maior sabedoria que você tenha detectado numa aula magna como essa chave continua valendo 1. É a chave teórica. Você que vai praticar, você vai fazer essa chave aumentar de valor para 20 vezes o que você acabou de ouvir. Mas você que não vai desistir, que vai conectar na constância. Uma senhora que consegue tudo o que ela quer. A senhora que é recepcionista do portal que você está buscando. Essa chave não vai valer só 20 vezes mais, ela vai valer 200 vezes mais. O que eu quero que você entenda é que não é a motivação que vai fazer você sentar nesses lugares, é você não desistir, não olhar para trás. É você verdadeiramente focar no seu coração, em tudo que aparecer pelo caminho você fala, isso não é nada, eu continuo focado naquilo que o meu coração falou. Uma das melhores coisas que existem na vida é ver o Schumacher, que tinha um pôster do Senna. O ídolo do Schumacher se chamava Ayrton Senna. E ver o Schumacher ganhar do Ayrton Senna. Uma das coisas mais impressionantes é ver o maior piloto de todos os tempos, Lewis Hamilton. Ele tinha um pôster guardado na casa dele. Ele nunca correu com esse ídolo dele chamado Ayrton Senna. Mas o maior piloto da história modelou um outro piloto da época dele, que era o maior da história. Você, hoje, é só um Schumacher, é só um Lewis Hamilton, que tem um pôster de alguém que você contou para você que era algo supremo, mas na verdade essa pessoa só tem uns códigos, e você sintoniza a sua cabeça nos mesmos códigos, você vai ultrapassar aqueles que parecem seus ídolos. Eu quero que você saiba de algo nessa mentalização. Deus repudia idolatria. Você pode se inspirar em quem você quiser, mas idolatrar nem ao próprio Deus, Ele não aceita isso, Ele te chama de amigo. E aí quando a sua cabeça sintoniza a frequência correta, algo poderoso acontece. Você prospera de forma assustadora. Então nessa manhã de sabedoria, prosperidade e riqueza, eu quero que você lembre de algo. Você vai ultrapassar quem vos fala. É necessário que isso aconteça. Senão aquilo que você está carregando não é real. E não é por fardo, não é por ficar obstinado de dia, de tarde e de noite. Mas é porque você foi chamado. E sempre aquele que vem depois vai ser maior. O Senhor disse com a própria boca, vocês farão obras maiores que eu. Se Jesus falou isso, imagina quem sou eu para ser alguém que não vai ser ultrapassado. É necessário que isso aconteça para que o próximo tempo seja um tempo de governança. Não é porque estamos competindo, é porque nós somos. Os que vêm primeiro são piso dos que vêm depois. São degraus do que vem depois. Eu quero que você entenda a fluidez dessas palavras. Deixa isso bater dentro da sua alma. Eu quero que você governe absolutamente sobre todas as coisas. Não se impressione com os seres humanos. Se impressione com a glória de Deus dentro deles. E é isso que faz a total diferença numa carcaça de carne. É a glória do Deus vivo. É o sopro de vida dentro deles. Não se impressione com fama de ninguém, nem pessoas que aparecem em capas de revista ou programas de TV. Não se impressione em pessoas vestidas em roupas caras, nem vestidos em super carros. Elas só carregam a glória de Deus. Mas eu quero que você se impressione com o fim de todas elas, que é todas vestir o mesmo paletó, um de madeira. Todos têm o mesmo fim, todos vão morrer. E eu quero que você se impressione com aquele que de forma misteriosa te deu a vida e pode tirar sua vida. É com aqueles que abrem portais conseguem a manifestação da glória do Deus vivo. É isso que eu me impressiono. Você no começo vai se impressionar com muitas coisas, mas do meio para o final você vai perceber. Não era nada disso que eu imaginava.
eu realmente sou único, eu realmente sou amado por Deus, eu realmente não preciso carregar esses bloqueios, eu não preciso carregar esses significados errados. Eu realmente posso enxergar o mundo do jeito que Deus olha. Fala assim, eu estou destravado para me relacionar com quem eu quiser. Eu vou subir a frequência para chegar na frequência das mesas que eu quiser. Eu quero que você volte alguns milênios atrás para você descobrir o que Deus fazia antes da fundação do mundo. Tem um negócio chamado pericorese, que é a explicação do que a divindade fazia antes da fundação da terra. E eu quero que você pense em 3 seres de luz se conectando numa dança, numa roda. E esses 3 eternamente estão em relacionamento. Essa é a primeira família da existência. E aí essas famílias, elas se conectam poderosamente. E por se conectar poderosamente, elas desejam criar novas famílias. E aí começa um processo de transformação do universo. E aí o Senhor cria a terra como você já imagina e como está escrito. E ali Ele coloca uma primeira família e fala, multiplica e ame o relacionamento como nós amamos. E hoje em dia o que não se tem dentro das casas é relacionamento. Alguns de vocês estão bloqueados porque os seus pais falaram quando você era pequeno, não se conecte a pessoas estranhas. E você ficou com medo disso, hoje você ainda carrega esse medo de conectar com gente estranha. Por isso você sempre continua com as suas mesmas amizades. Sinto liberar agora uma ressignificação. Pessoas estranhas carregam aquilo que eu ainda acho estranho, que são coisas que eu preciso para chegar no cumprimento do propósito. Fala com a sua boca. Eu amo gente estranha. E eu preciso me conectar a elas. Porque o desconhecido na minha vida está dentro delas. Começa a ver agora você com vontade e com coragem de conversar com pessoas que sentam do seu lado dentro do avião comercial. Às vezes você fica mudo por 1, 3 ou 4 horas, ou até 8 horas. Atravessa um oceano em silêncio, de tanta vergonha. E agora você faz perguntas, e ali tem potenciais negócios e potenciais pontos que te levarão a outros lugares. Você vai ficar tão doido em network, que se a pessoa estiver falando em mandarim, você não vai desistir. Você vai pegar o celular, que é um input, e você vai traduzir e vai conversando com ela. Não interessa a língua, o relacionamento é maior que qualquer língua, do que qualquer cultura. Deus é relacionamento, e Ele nos criou, Ele fez a terra para nós, para ter relacionamento com a gente. Eu quero que você entenda na profundeza o que é relacionamento. Esqueça essa palavra network. Relacionamento é tudo. Foi pelo relacionamento de Jesus aqui na terra que nós fomos salvos. Foi pelo relacionamento do Senhor que Ele quis recuperar conosco, que Ele mandou o seu único filho para morrer no nosso lugar. Foi por relacionamento que Ele tem levantado os generais do reino ao redor da terra, porque Ele quer resgatar cada um dos seus. Fala assim, eu estou destravado e eu vou prosperar absurdamente em relacionamentos. Fala assim, começando pelo meu cônjuge, com um Deus vivo, comigo mesmo, com os meus filhos, com os meus sócios, com os meus amigos e com todos aqueles que virão andar comigo. Fala assim, hoje é um dia novo e é um dia de conexão nova. Abre um sorriso e esfrega essas mãos. Já é. Eu levando meus filhos na escola, eles estavam num colégio Mackenzie, aqui em São Paulo, uma escola de 150 anos. Eu falava para eles todos os dias, hoje é dia de conectar com gente nova. Teve um dia que o Lourenço está sentado aqui e falou algo muito engraçado. Ele falou, já não tem ninguém mais para conectar, tem que entrar gente nova na escola, na nossa sala, na nossa série. Por quê? Porque eles entenderam desde pequeno o poder de conectar com as pessoas. E eu falo para cada um de vocês, se o dia é novo,
É hora de conectar com gente nova. É hora de descobrir coisas novas. É hora de avançar para frequências novas. Você passou as tarefas já, né? Passa mais uma vez. Tem gente que chega depois, a gente já pega a vibe aqui, porque o que mais importa, por isso que aparece 2 vezes, são as tarefas, tá? Dá um beijo na sua família, por mim, estamos aqui, ó. Um beijo para você. Estamos juntos até depois do fim. E amanhã, que dura 1 semana, vai chegar. Quem estiver praticando, o dia está demorando 1 semana, porque é uma semana de inserção de energia, tá? Estamos juntos, pega a sua chave. Quem não imprimiu eu quero ver nos stories, me marca que eu gosto de assistir os stories. Marca a chave pregada numa parede e pinta a chave no final do dia. Quando você estiver dominando, que esse visual, essa gestão visual vai mudar tudo, tá? Não se embaralhe nessas chaves. Você tem que ver, eu estou colocando chave dentro de carro, eu estou pondo chave, aonde eu olho tem as chaves que eu estou praticando junto com vocês. Fechou? Tiago Rocha, então passa a instrução, até amanhã. E se o Brasil perder ou ganhar, tanto faz para quem está governando, mas espero que ele ganhe. Você gritar gol é muito bom, né? Apesar da gente já estar classificado, eu imagino. Até mais, gente. Valeu, obrigado. Uau, que aula, hein? Quem explodiu o cérebro aí? Faz assim, faz assim. Que aula incrível. Bora praticar então, vou te passar. Você que chegou depois, eu vou passar aqui as 5 tarefas rapidamente. Ela também está lá na plataforma, você é só acionar lá. Tarefa número 1, você vai ler 2 livros. O primeiro, O Corpo Fala, e o segundo, A Chave Mestra do Universo. Esses 2 livros, na tarefa aí, no PDF da tarefa, tem o audiobook. Você pode clicar lá para ouvir esses 2 livros. Tarefa de número 2. Que histórias você tem contado para se conectar com as pessoas? Contar histórias, criar storytelling é uma das ferramentas mais poderosas de network. Qual que é a tarefa? Você vai fazer um exercício para ativar essa habilidade. Você vai escrever 3 histórias, em 3 áreas diferentes. Uma história espiritual, uma história profissional e uma história familiar. Então a primeira tarefa é ouvir os 2 livros, O Corpo Fala é a Chave Mestra do Universo, e a segunda tarefa é criar 3 histórias. Tarefa de número 3. No processo de construir relacionamentos é importante saber ouvir e fazer perguntas. Essa semana você vai se conectar com as pessoas e você vai fazer 3 perguntas para cada uma dessas pessoas e vai praticar a escuta ativa. Então você faz a pergunta e para realmente para conectar com essa pessoa e ouvir realmente. Porque quando você faz perguntas, você descobre quais são os medos, sonhos e objeções que essas pessoas têm. Tarefa de número 4, e é uma das que eu mais gosto. Você vai listar 3 pessoas em cada uma das áreas da sua vida. Espiritual, pessoal, familiar, profissional e financeira. Você vai colocar pessoas que você quer se conectar. Então eu dei um exemplo de você pegar uma cartolina ou uma folha em branco e colocar essas 3 pessoas de cada área nessa folha. Cientificamente comprovado que nós estamos conectados em qualquer pessoa do mundo em até 6 níveis. E você vai colocar lá, e diante a rede que você tem atual, quem são as pessoas que podem se conectar. Então eu desenhei lá, eu quero me conectar a tal pessoa. Quem pode me conectar a ela? E aí você faz um quadradinho do lado. E aí quem pode me conectar a essa pessoa? E você vai criando essa teia de conexão. E tarefa número 5, sempre o transbordo. Você vai pegar 3 temas e vai começar a transbordar nas redes sociais, começando ainda hoje. Fechou? Quem vai praticar as tarefas aí, 100%, dá um tchauzinho aí. Bora conectar, bora aprender essa ferramenta de network, que ela é a mais poderosa de todos. Beijo grande, que a cada virada de chave você continue multiplicando seus dons, seus talentos, e que você continue sendo sal e luz por onde passar. As pessoas que se conectarem a você hoje, elas vão sentir uma frequência diferente. Uma frequência que vem realmente do alto, e você vai conectar com essas pessoas e conectar com todos aqueles que vocês querem. Viva essa imersão todos os dias para que você possa ter novos resultados. Fechou? Te vejo amanhã então, aqui às 6h20, um pouquinho antes da aula, 4h59, a gente se vê hoje à noite, enfim, a gente se vê por aí. Beijo grande, tamo juntos, até depois do fim. Valeu, gente!